Queridos, nós vivemos em um mundo que é marcado pela insegurança. Se você parar um pouco para pensar, você vai perceber isso. E por conta disso mesmo, nós vivemos ansiosos o tempo todo, por nos sentirmos seguros. Então, nós buscamos segurança. Nós buscamos segurança, por exemplo, financeira. Nós buscamos segurança profissional. Nós buscamos e ansiamos por segurança pessoal. Nós buscamos segurança para a nossa saúde. Mas o fato é que cada um de nós nos sentimos inseridos dentro dessa sociedade, muitas e muitas vezes, apesar da busca por segurança, mais inseguros. E a insegurança é uma das maiores causas, por exemplo, de estresse e da síndrome do pânico. Pessoas passam mal, sentem palpitação, têm medo de sair de casa, e não existe nada concreto para isso, a não ser esse sentimento de insegurança que existe dentro do nosso coração muitas e muitas vezes. Nós não gostamos da insegurança. Quem é aqui que gosta de insegurança? Nós não gostamos de insegurança. Nós queremos viver seguros. E por conta disso, muitas coisas na nossa vida, por conta da insegurança, muitas coisas na nossa vida não são realizadas, deixam de ser praticadas, deixam de ser vividas. Hoje, por exemplo, a insegurança leva muitas pessoas a evitarem o casamento. Nós temos muitas pessoas jovens que estão aí na sua faixa já dos 30 anos de idade, por exemplo, às vezes até mais velho, com medo de casar. Pessoas que às vezes estão se relacionando, às vezes não são nem pessoas que não estão namorando, não estão se relacionando, às vezes estão se relacionando, mas tem medo de ir para o casamento. Mas e se não der certo? E se a gente não conseguir? Outros que estão casados, por exemplo, têm medo de ter filhos, sentem-se inseguros com relação a ter filhos. Pessoas que, por conta da insegurança, evitam novos relacionamentos. Às vezes tiveram algum tipo de frustração em algum relacionamento e aí depois tem medo de se relacionar. Por conta da insegurança, muitas pessoas evitam novos empreendimentos. De repente você está envolvido aí com o seu trabalho, com o seu negócio, e isso poderia se expandir, poderia ser algo maior ainda, mas você se sente inseguro, você tem medo, né, de investir. Olha para o cenário econômico, olha para o cenário político, né, e fala, não dá para a gente mexer com isso agora, e não tem coragem de empreender. Muitas pessoas que se relacionam com Deus evitam avanços que Deus quer dar nas suas vidas, nas nossas vidas, por conta de insegurança. Tem medo de se lançar a desafios que Deus está trazendo ao nosso coração por medo da insegurança. Muitas vezes isso acontece com relação a uma comunidade, a uma igreja. Às vezes a gente vê os desafios que estão diante de nós, a gente vê as possibilidades que estão diante de nós, mas nós nos sentimos inseguros. Nós temos medo. Às vezes a liderança de uma igreja tem medo de liderar a igreja, de gerar segurança na igreja, confiança, de dizer, é isso mesmo, vamos para frente. Não é o dinheiro que comanda a nossa vida, não é o cenário político que comanda a nossa vida. Quem comanda a nossa vida em missão é Deus. Mas temos medo. Nós queremos ter certeza
Nós queremos a segurança absoluta para fazermos as coisas. É ou não é? Essa é a realidade. Não é que a gente não queira fazer, mas a gente quer ter a segurança absoluta. Se alguém der certeza absoluta para a gente de que aquilo que a gente vai fazer vai dar certo, não vai ter nenhum problema, aí a gente tem a coragem de se lançar e fazer. Só que a realidade da vida não é assim. Então o que muitas e muitas vezes acontece é que as pessoas, elas buscam resolver o problema de sua insegurança de muitas maneiras, de muitas formas diferentes. Por exemplo, nós queremos guardar o nosso dinheiro para garantir a nossa segurança do amanhã. Então nós pensamos, a gente precisa guardar dinheiro, a gente precisa poupar, a gente precisa fazer um investimento, porque quem me garante como é que vai ser amanhã? E se amanhã eu não tiver os recursos que eu tenho hoje? Sim, é algo que pode acontecer, mas veja, você viver a sua vida e deixar de realizar coisas hoje, porque você está com medo do amanhã, ok? Você passar por situações hoje, privar-se de realidades hoje, deixar de investir em coisas hoje, porque você está preocupado com o seu amanhã, não faz nenhum sentido, mas a gente vive assim. Quantas pessoas você conhece que deixaram de investir em coisas no presente por preocupação com o amanhã, com o futuro, e elas morreram antes do futuro chegar? Quantas? Eu sempre me lembro de um livro que eu li de um pastor chamado Charles Swindoll, que ele conta a história de um casal que casou e a mulher comprou lá um monte de lingeries bonitas e tudo mais, e ela guardou. E o marido sempre questionava ela, toda noite que eles iam dormir, que eles iam para a cama: por que você não botou uma daquelas lingeries? Por que você não botou uma daquelas camisolas e etc e tal? E ela fala: não, eu estou guardando para que não estrague, quero usar numa ocasião especial. É muito chocante esse exemplo, vê? Ok? E aí o marido estava vestindo aquelas roupas, aquelas lingeries bonitas que ela tinha comprado, uma delas nela, na ocasião especial do seu velório. Ela não usou, foi usar na hora de ir para o caixão. A nossa insegurança nos imobiliza de vivermos coisas e de usufruirmos de coisas que nós deveríamos viver e usufruir agora, porque nós achamos que nós temos de alguma forma garantir o nosso futuro. Por conta dessa questão de tentar solucionar as nossas inseguranças, nós queremos morar em condomínios. Os condomínios trazem para a gente essa ideia da segurança, de que nós estamos num lugar guardado, com muros, nós temos uma guarita na entrada, e as pessoas vão precisar se identificar. Mas quantas histórias de assaltos dentro dos nossos condomínios a gente conhece? Quantas pessoas aqui da nossa própria comunidade já foram assaltadas dentro dos seus condomínios? Nós fazemos seguros nas nossas casas, nós fazemos seguros para os nossos carros, para a gente se sentir mais protegidos. Veja, eu não estou dizendo que a gente não possa fazer essas coisas, ok? Eu estou dizendo que nós fazemos essas coisas muitas vezes com essa ideia de que com isso a gente está segurado, a gente está seguro, nada de errado vai acontecer conosco. E não é bem assim. Nós queremos descobrir, por esse anseio de viver seguro, nós queremos descobrir o nosso futuro. Quantas pessoas vivem em busca disso, baseados naquilo que o horóscopo vai dizer, baseados naquilo que uma cartomante diz, baseados naquilo que um profeta que você foi procurar para te falar como vai ser a sua vida amanhã te disse. Quantos de nós vivemos assim? Quantas pessoas vivem assim? Esse anseio da gente ter a convicção, a certeza de que tudo vai dar certo. Então nós esperamos que Deus nos revele como vai ser nosso amanhã, como vai ser o nosso futuro, para que a gente tenha segurança e aí então a gente possa caminhar, a gente possa andar. Mas a questão é que quando nós lemos esse livro, quando nós lemos as Escrituras,
Quando nós lemos aquilo que Deus revela para nós aqui, que não é uma história sobre o passado, é um testemunho sobre como Deus se relaciona conosco, ok? Cada história desse livro é um testemunho de como Deus se relaciona, como Ele quer se relacionar com você e comigo. Quando nós lemos o livro, nós percebemos que essa não é a dinâmica de Deus. Deus não revela para nós o futuro, porque para Ele é importante andar conosco no presente. Essa é a nossa segurança, que Ele ande conosco no presente. O que é que deixa você inseguro? O que é que te deixa inseguro? Queria que você pensasse um pouco nisso. Quais áreas da sua vida te deixam inseguro? Quais aspectos e desafios que estão diante de você que te deixam inseguro? O que tem te deixado inseguro agora? Pode ser coisas diferentes. Para uma menina nova como a Pia, por exemplo, a insegurança pode estar em que eu tenho que prestar vestibular. Será que eu vou passar? Para pessoas que já estão vivendo a meia idade como eu, pode ser, puxa, como vai ser minha vida daqui para frente, quanto tempo ainda tenho para produzir, para investir. Para pessoas que já estão chegando no ápice da vida, lá nos seus 80 anos de idade, pode ser, e aí? Qual vai ser o dia? Qual vai ser o dia que o ponto final, nessa linha da eternidade, desse lado da eternidade, vai ser colocado na minha vida? Agora eu queria dizer para você que seja qual for a sua insegurança, seja qual for a minha insegurança, Deus não tem problema com isso. Deus não tem problema com a nossa insegurança. Para Ele está tudo bem não estarmos bem, não nos sentirmos seguros, porque Ele sabe lidar com a nossa insegurança. E aí eu queria ver isso com você nas Escrituras, em um encontro de Jesus, que é narrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, se você estiver com a Bíblia aí, Marcos capítulo 5, ou se você tiver a Bíblia no seu celular, você pode ligar o seu celular aí, o aplicativo. Eu peço apenas que você deixe o seu celular no vibracal, para que ele não toque, e nos distraia. Nesse encontro de Jesus que a gente vê narrado em Marcos capítulo 5, a gente aprende que está tudo bem não estarmos bem, nos sentindo inseguros. Marcos capítulo 5, eu vou ler a partir do verso 21, sem imagens, a partir do verso 21 a 24, e depois eu vou pular para os versos 35 a 43. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Agora, versos 35 a 43. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém seguir, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cum, que significa: menina, eu te ordeno, levante-se.
Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que desse a ela alguma coisa para comer. Veja, vamos entender o que está acontecendo aqui, ok, nesse texto, a partir do seu contexto. Jesus, ele está chegando de uma viagem missionária. Ele tinha saído da região da Judéia e ele tinha ido para a região da Galileia, chamada Decápolis, ok? E ele tinha chegado numa cidade chamada Gadara, numa região chamada Gadara, onde ele se depara com um homem endemoniado. Ele era possesso por espíritos de morte. Aquele homem vivia num cemitério, ele vivia nu. Eles tentavam acorrentá-lo porque ele era extremamente violento, mas ele quebrava todas as vezes as correntes que punham nele, e ele atacava as pessoas que chegavam perto dele, e ele vivia se ferindo com pedras, porque aqueles demônios estavam ali para matar aquele homem. E Jesus se encontra com aquele homem e liberta aquele homem, e as pessoas que veem essa libertação se sentem inseguras diante de Jesus. Por quê? Porque eles são de uma região que é de gentios, de pessoas que não eram da nação de Israel, que não sabiam nada sobre o Messias, que não sabiam nada sobre um Deus bondoso. E quando eles veem Jesus exercendo tamanho poder e libertando aquele homem daqueles espíritos malignos que o possuíam, a conclusão deles era que Jesus então tinha um espírito nele que era mais poderoso do que aquilo. E eles ficaram com medo, vai que a gente deixa ele aqui, e ele depois se revolta contra a gente, aí como a gente vai lidar com isso? Jesus autorizou aqueles demônios a irem para os porcos se lançaram no mar e morreram. Veja, os demônios cumpriram a missão, né, que eles tinham recebido de Satanás, que era matar. Eles não mataram o homem, mas eles mataram os porcos. E porque as pessoas não querem que Jesus permaneça ali, então ele sai de viagem, ele retorna para a região da Galileia. E aí quando ele chega e desembarca, vem um dirigente da sinagoga chamado Jairo até ele, porque esse homem está inseguro com relação ao futuro da sua filha. A sua filha está doente, e é uma doença que tudo indica a levaria à morte. E então ele vem até Jesus e ele suplica a Jesus que ele insistentemente, essa palavra no grego significa que ele falou várias vezes isso com Jesus, ok? Várias vezes ele pediu isso para Jesus, com insistência, chorando, clamando a Jesus. E aí Jesus então vai com ele. Ele quer que Jesus vá lá impor as mãos sobre a sua filha para que ela possa viver. Então veja, Jairo está inseguro, esse dirigente da sinagoga está inseguro. Esse homem é um homem importante dentro da cultura judaica. O dirigente da sinagoga era um administrador da sinagoga. Ele era uma pessoa geralmente leiga, que cuidava da parte administrativa da sinagoga, para que os rabinos pudessem cuidar apenas da parte do ensino da sinagoga. Algumas sinagogas muito grandes, às vezes, tinha mais que um administrador, tinha uma equipe que administrava. Então, ele é um homem de prestígio dentro da cultura judaica, dentro da cultura que Jesus faz parte. E o texto nos diz que Jesus vai com ele. Enquanto Jesus está indo com ele, o texto, que é a parte que eu não li, o texto diz que uma mulher que tinha um problema de hemorragia, um sangramento contínuo, vai no meio da multidão, em silêncio, pensando: se eu apenas tocar na veste de Jesus, eu vou ser curada. E ela quer fazer isso na surdina. ela não quer que ninguém saiba do que aconteceu. Por quê? Porque ela se sente insegura. Porque dentro da lei judaica, se uma mulher que estava num período de menstruação, ela viesse para o meio das pessoas, ela tornava as pessoas impuras. E se ela fizesse isso de forma consciente, ela era digna de ser sentenciada. E muitas vezes a sentença era a morte. Então essa mulher, ela quer entrar ali, ela quer tocar em Jesus e ela quer ir embora sem que ninguém perceba o que aconteceu. E ela toca em Jesus, e o texto nos diz que Jesus sente que sai de dentro dele poder. O poder de Deus que está nele flui dele e cura a mulher. E aí Jesus para e diz assim: quem me tocou?
E os discípulos dizem: mas Senhor, está todo mundo te tocando, como é que eu não vou saber que tocou o Senhor? E é interessante que no grego, essa expressão quem me tocou é feminino. Então Jesus sabia que era uma mulher que tinha tocado. E ele para e começa a procurar. Dizendo: não, alguém me tocou. E aí a mulher, cônscia de que não podia esconder de Jesus, ela vem, o texto diz que ela vem tremendo, ou seja, ela está insegura. O que ele vai fazer? Jesus é um rabino, o que ele vai fazer? Qual é a postura dele? Eu sou uma mulher impura, toquei em um rabino. Entrei no meio da multidão, toquei um monte de gente e toquei em um rabino. E Jesus olha para ela então e diz: filha, a tua fé te curou. Ela vai, o texto diz que ela vai, ela conta toda a verdade para Jesus, e Jesus diz para ela: filha, vai em paz, a tua fé te curou. Então ela vai embora. Enquanto ela vai embora, chega a turma que veio falar para Jairo que ele deveria deixar Jesus em paz, porque a sua filha já tinha morrido. Veja, é dentro desse contexto aí que a gente vê um pai inseguro buscando segurança em Jesus. Jairo vai a Jesus porque ele tem consciência de que ele não podia fazer nada pela sua filha. Ele não tem segurança em nenhum outro lugar. Como eu li, o texto diz: então chegou ali um dirigente da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, ele se prostra aos seus pés e, chorando insistentemente, ele diz: minha filhinha está morrendo, vai comigo, venha comigo, e ponha sobre ela as mãos, para que ela não morra, para que ela viva, para que ela seja curada. Nós temos insegurança. Quem não tem? A questão é como lidamos com a insegurança que temos. Jairo era um homem de prestígio, Jairo era um homem poderoso, Jairo era um homem que tinha recursos, que tinha dinheiro, ele era o principal da sinagoga, mas ele está diante de algo que gera insegurança na vida dele. E o texto, eu quero comparar isso com a mulher, ok? O texto nos diz que a mulher gastou tudo o que ela tinha com médicos, tentando encontrar a cura. Não é errado nós buscarmos médicos, nós buscarmos soluções assim, ok? Não é errado nós fazermos isso. Mas essa mulher fez isso primeiro. O texto diz que há 12 anos ela está enferma. Talvez ela tenha feito isso porque ela ainda não soubesse de Jesus, ela ainda não conhecesse Jesus, ela não tivesse ainda ouvido nada a respeito de Jesus. Mas agora ela sabe quem Jesus é e ela vai a ele. Mas Jairo não, eu quero fazer contraste com a mulher, mas Jairo não gasta nada do que ele tem com qualquer outra realidade. Ele vai primeiro em Jesus. Ele vai primeiro em Jesus. Talvez Jesus pudesse dizer para ele: eu não vou com você. Ou talvez Jesus dissesse para ele: olha, faça tal coisa assim, no assado. Mas o fato é que na sua insegurança ele vai para Jesus. Como nós lidamos com a nossa insegurança? A insegurança paralisa a sua vida com a ideia de que não há o que fazer, porque essa é a vontade de Deus. Eu tenho visto muitas pessoas paralisadas na vida, às vezes porque elas estão lidando com uma situação como essa de Jairo. A filha dele tem uma enfermidade, que é uma enfermidade séria, que a está levando à morte. Muitas e muitas vezes a nossa insegurança diante de uma situação assim é olhar e dizer: não há nada o que se fazer, tudo foi feito, não há o que se fazer. Ou agimos como a mulher, investimos tudo que temos, não encontramos a solução, e aí a gente olha e diz: não há o que fazer, essa é a vontade de Deus, e paramos. Talvez não vamos até Deus porque nós não o conhecemos como de fato Ele é. Como você lida com a sua insegurança? Ela te imobiliza? Talvez a gente lide de uma maneira diferente
Talvez a gente lide com a nossa insegurança correndo, desesperado, em busca da solução a partir dos nossos próprios recursos. É o que a mulher faz primeiro. Ela usa todos os seus recursos. Às vezes nós não buscamos o Senhor porque nós achamos que nós não somos merecedores. Eu quero te dar uma notícia: você não é mesmo, e nem eu. Ok? E graças a Deus por isso. Graças a Deus que Deus não lida conosco com um medidor de merecimento. Você merece essa minha bênção aqui, você não merece. Essa aqui você merece, mas essa outra aqui você não merece. Deus não lida conosco assim. Deus lida conosco a partir da realidade da sua graça. Mas muitas e muitas vezes nós não vamos a eles porque nós não entendemos isso, nós não acreditamos nisso, nós não acreditamos que Deus se importe com o nosso problema. E isso nos deixa tantas e tantas vezes inseguros. Muitas vezes a gente ouve a voz das pessoas, a gente ouve a voz de Satanás, a voz do inimigo dizendo que olha como você está vivendo e agora você vai a Deus, você não merece. Mas Deus não vai lidar comigo ou com você a partir do que nós estamos vivendo e a partir do nosso merecimento. Ele vai lidar conosco a partir da nossa dependência. É o que acontece com Jairo. Jairo vai até ele e Jairo diz: olha, eu não tenho outro, é o Senhor, eu dependo do Senhor, vem comigo, vai lá, impõe as suas mãos sobre a minha filha para que ela seja curada. Eu quero dizer para você que Jesus é Deus. Jesus é o Deus Criador que se tornou um ser humano como eu e você, nesse homem, nessa pessoa. A gente vê como Deus é. E Jesus nos mostra um Deus que é bom. Jesus expressa a realidade daquilo que a Bíblia aponta o tempo todo para nós sobre Deus. Ele é a nossa segurança. Ele quer ser a nossa segurança. Ele pode ser a nossa segurança. Veja, tem um salmo na Bíblia, o Salmo 121, que diz assim, não está aqui, que diz assim, Salmo 121, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Esse é o ponto, essa é a questão. Quando você se sente inseguro, você lança os seus olhos para quem? Você lança o seu olhar para quem? Quando nós nos sentimos inseguros, quando eu me sinto inseguro, para onde eu lanço o meu olhar? Seja pessoalmente, seja familiarmente, tem essa palavra, sei lá, seja em família, ok? Ou seja, numa vida em comunidade, para onde a gente lança o nosso olhar? Porque quando a gente se sente seguro, está tudo bem, a vida vai. A questão é quando a gente se sente inseguro. E aí, como é que a gente faz? Aonde a gente deposita a nossa fé? Algumas semanas atrás nós fomos, eu como diretor da Mocidade para Cristo do Brasil, um dos diretores, a Suzy como fazendo parte também da equipe nacional, nós fomos convocados para uma reunião dessa missão em Belo Horizonte. Foi uma reunião de emergência, tinha que se decidir algo complicado lá, que o diretor nacional precisava da nossa presença, e estava no meio daquela greve dos caminhoneiros, sem combustível. Sem combustível. E aí, como a gente faz com isso? Aí um casal de amigos nossos que também tinham que ir conosco, eles conseguiram combustível, botaram um carro. E todo mundo dizia para eles, né, vocês são doidos. Vocês vão para Belo Horizonte? Vocês não sabem se chega lá, vocês não sabem se vai voltar, como é que é isso, não sabem quanto essa greve vai demorar e etc. E eu confesso para você que eu mesmo disse assim, eu acho que se fosse comigo eu ia dizer, não tem combustível no carro. Não dá para ir. Mas esse casal de amigos conseguiram botar combustível no carro. Eles falaram, vamos embora. E nós começamos a ir. Uma aventura. É fácil você viajar quando você sabe que o combustível está acabando e você tem um posto de gasolina que você possa parar e colocar mais. Mas todos os postos de gasolina que nós passávamos estavam fechados. Nós chegamos em metade da viagem,
Na metade da viagem, mais ou menos, o combustível, ele conseguiu também a mais, né? Levamos uns galões a mais de álcool, e aí o combustível acabou, estava acabando, chegou na reserva. Nós paramos no posto e colocamos mais desse combustível e a gente continuou indo. E nós fomos chegando próximos, tínhamos que chegar no acampamento, que era o local que isso ia acontecer. Quando nós chegamos em Belo Horizonte, quando nós chegamos próximo a Betim, entrou na reserva. Não, bem antes de Betim, entrou na reserva. Uns 40 quilômetros antes de Betim. Entrou na reserva. E ele falou, nossa, não vamos ter combustível para chegar. E agora? O que fazer? Para onde a gente lança o nosso olhar? nós começamos a orar, ok? Senhor, nós precisamos chegar. Como nós vamos fazer? E eu falei para o Marcos, que estava dirigindo o carro, eu falei, cara, quanto tem a sua reserva? Ele falou, minha reserva tem tantos litros, mas a quilometragem era maior do que a nossa, os litros que tinha. E aí nós começamos a orar, e eu comecei a orar, falei, Senhor, que a gente chegue em Betim pelo menos. E eu comecei a orar assim, para a gente não ficar na estrada, porque a gente chegue em Betim pelo menos. Bom, para encurtar uma história longa, né? Nós conseguimos chegar com o carro no shopping de Betim. Aí de lá nós ligamos para alguém vir trazer mais combustível para nós, porque nós precisamos de mais combustível para chegarmos até o acampamento. E todo mundo estava bravo com esse meu amigo, da família dele, porque ele era um imprudente. Onde já se viu sair para uma viagem dessa, numa época em que você não tem combustível. E talvez seja exatamente a mesma coisa que esteja passando no coração e na cabeça de alguns de vocês aqui. Isso é imprudência. Mas aquilo que nós chamamos de imprudência, o Senhor pode chamar de fé, por fé. Eu ergo os meus olhos para onde, de onde me virá o socorro. O salmista diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Eu gosto de ler esses textos assim e substituir a palavra Israel pelo meu nome. O protetor do Ricardo não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra o protege durante o dia. Ele está à sua direita. O sol não vai te ferir. A lua, à noite, não vai te ferir. O Senhor o protegerá de todo mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre. Esse é um salmo de segurança. Esse é um salmo de segurança. E eu quero dizer para você que esse homem que está diante de Jairo, Jesus, é o Deus do Salmo 121. Então há insegurança em nossas vidas? Não tem problema, porque nós podemos buscar a fonte de toda segurança. E sabe, quando nós buscamos a fonte de toda segurança, acontece isso que aconteceu com Jairo. Jesus leva segurança a um pai inseguro. O texto diz, Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. E é aí que entra a interrupção da mulher. Enquanto Jesus vai com Jairo, nós temos essa cena da mulher com um problema de hemorragia que vem e toca em Jesus. Sabe, na nossa EBF nós falamos sobre sentimentos, né? Sabe qual é o sentimento que a insegurança gera no nosso coração? Ansiedade. A insegurança gera no nosso coração ansiedade. Eu fico tentando me colocar no lugar de Jairo, nessa cena aqui. Eu chego lá e meu Senhor, vai lá, né? Meu filhinho está internado, hospitalizado, está na UTI. Os médicos já disseram que ele não passa dessa noite. Vamos lá, vamos comigo. Põe as suas mãos sobre ele, para que ele viva. E aí Jesus começa a vir comigo. E de repente, eu estou cheio de ansiedade para que ele chegue logo lá no hospital, que ele entre, que ele toque no meu filho, para ele ser curado. Aí me vem uma mulher, interrompe o
trajeto. Eu fico pensando como Jairo se sentiu nisso. A mulher tocou em Jesus, ela foi curada. Jesus sente que dele sai poder. Agora preste atenção nisso. Jesus sente que dele saiu o poder. Ele sabia que ele tinha curado a mulher. E ele sabia da ansiedade, da insegurança de Jairo. Por que parar? Eu acho que se eu sou Jairo ali, eu digo para ele: Senhor, tudo bem, se saiu o poder do Senhor, significa que resolveu. Deixa para lá esse negócio de quem foi que tocou o Senhor. Vamos logo lá. Não é quem tocou o Senhor é quem tem que tocar no meu filho. Vamos para lá. Vamos comigo. A nossa insegurança, ela pode nos levar a uma postura de ansiedade que se transforme em angústia em nosso coração. Quando a gente vê a segurança de outros, a nossa insegurança pode fazer com que a gente olhe para outros que estão seguros, para outros que a gente vê bem, abençoados, e a gente dizer: ei, e eu? O senhor precisa olhar para mim, o senhor precisa resolver o meu problema. Esse aí já está curado. Você já notou como nós temos uma cultura de insegurança desenvolvida entre nós? Olhe para a televisão. Eu não gosto de assistir jornal. Porque para mim, os jornais, eles fazem a opção pela má notícia. Eu duvido que não tenha um monte de coisas boas acontecendo ao nosso redor. Eu duvido que não tenha um monte de gente fazendo coisas boas. Eu duvido que a gente não tenha boas novas para anunciar em notícias. Mas vocês já viram que tudo que se passa em notícia é desgraça? Passa uma notícia, quando passa uma notícia boa, e aí vem 300 ruins. É fulano que matou ciclano, é Beltrano que jogou a criança não sei da onde, é não sei o que mais. É só notícia ruim. É só notícia que gera em nós insegurança. Mas não para aí na notícia da televisão. Olhe as conversas das pessoas e as colocações das pessoas diante do que muitas vezes a gente vive. Olhe muitas vezes as conversas que você escuta lá na hora do cafezinho na sua empresa, no seu trabalho. Olha as conversas que você ouve nos supermercados, muitas e muitas vezes. São conversas de desesperança, de insegurança. É gente dizendo: mas se você não tiver uma boa aposentadoria, que segurança você vai ter se deixar de trabalhar? É gente dizendo: se você não trabalhar muito, não der sua vida pela empresa, você corre o risco de ser demitido. Aí você já trabalha muito, você trabalha mais ainda e é demitido. Ok? E é demitido. Se você não se submeter a tudo que o seu cônjuge quer, corre o risco de ver seu casamento terminando. E aí a gente cede a abusos morais, abusos verbais para o cônjuge, quando não cede a outros abusos, achando que se não fizermos assim a gente não vai conseguir segurar. E você faz tudo e daqui a pouco ela vem e diz: quero divórcio. Ele vem e diz: me apaixonei por outra. Se você criar seus filhos fundamentando a educação deles na disciplina bíblica, você vai gerar adolescentes traumatizados. Onde já se viu falar não para o seu filho? Onde já se viu ensinar para ele que existem limites? Onde já se viu colocá-lo de castigo por causa de algo errado que ele fez? Não. Se você doar generosamente o seu dinheiro, você pode ter dificuldade no mês. Você não sabe o que vai acontecer até o seu final do mês.
Então como é que você vai ser generoso com as pessoas? Não. Você vai deixar seu filho se envolver com a missão do reino? Isso é muito perigoso. Esse negócio de sair pelas ruas, que nem o Wesley, como alguns dos nossos jovens fazem aqui, para conversar com as pessoas, orar por elas. Não vou deixar meu filho fazer isso não, é muito perigoso, ele não sabe o que vai acontecer, o que pode acontecer. Vou deixar meu filho ir para a África. Não, é muito perigoso, lá tem doenças. Vai que acontece alguma coisa com ele lá, e etc. Nós sempre temos os portadores de insegurança ao nosso redor. Veja, Jairo logo conhece os dele. O texto diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. Sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Seu casamento acabou. Não precisa mais incomodar o mestre. Seu pai está com uma doença incurável. Não precisa mais incomodar o mestre. Seu filho se envolveu com as drogas. Não precisa mais incomodar o mestre. Não precisa mais. E a insegurança gera o que? Nesse momento para Jairo? O que esses portadores de insegurança geram para nós? Que sentimento? Medo. Um medo que vem como uma seta imobilizadora de Satanás. Jairo, quando ouve isso, fica petrificado. O texto não diz isso. Não precisa dizer. Não é assim que você ficaria se você ouvisse o seu filho morrer? Ele fica desesperado. Não é mencionado isso sobre Jairo, mas a gente vê que isso aconteceu em Jairo por causa das palavras de Jesus para Jairo. Se nós confiamos no Evangelho, se nós confiamos em Jesus Cristo que ressuscitou dos mortos, nós somos socorridos na nossa insegurança pela sua segurança, como ele fez com Jairo. Eu gosto especialmente desse versículo aqui. Não fazendo caso do que disseram. Eu gosto disso. Não fazendo caso do que disseram. Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo. Jesus identificou que o medo invadiu o coração de Jairo. E ele disse para ele: não tenha medo, apenas continue crendo. Essa é a melhor tradução do grego. Apenas continue crendo. Você não crê em mim? Você não veio me buscar? Então, continue crendo em mim. Eu continuo sendo a resposta. Não fazendo caso do que disseram. Eu gosto de imaginar essa cena. Já falei que imaginação não é pecado, né? Imaginação é um dos dons que Deus nos deu para comunicação com o mundo, ok? Fantasia é pecado, né? A gente começa a fantasiar as coisas, mas imaginação não. Então eu gosto de imaginar as coisas. Eu fico imaginando essa cena assim, a turma chegando, falando com Jairo, olha, arregala os olhos e Jesus fala: Jairo, olha para mim. Para mim, Jairo, aqui, para mim, Jairo. Esquece eles, para mim, olha para mim. Para mim, Jairo. Olha aqui, nos meus olhos. Não tenha medo. Continue crendo. Você veio buscar a pessoa certa. Sou eu, Jairo. Olha aqui para mim. Jesus está precisando falar isso para você essa manhã, para alguns aqui essa manhã.
Tire os seus olhos da televisão, olhe para mim. Tire os seus olhos da economia, olhe para mim. Tire os seus olhos da enfermidade, olhe para mim. Olha aqui para mim. Eu sou o Deus que te criou. Sou eu mesmo que você tem que buscar. Olhe para mim. Não tenha medo. Creia. Jesus socorre Jairo, o animando, incentivando a manter a sua fé no lugar certo. Como é que nós lidamos com a palavra dos inseguros? Agora eu vou te fazer uma pergunta mais difícil. Você é um portador de insegurança para os outros? Muitas vezes nós queremos disfarçar a nossa incredulidade com um argumento de prudência. A Bíblia diz sim que nós temos que ser prudentes, mas a mesma Bíblia que diz que nós temos que ser prudentes, também diz que nós temos que ser ousados. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, a palavra de Deus diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Todas as vezes que eu estou diante de uma situação, de um desafio, que os meus joelhos tremem, que o meu estômago revira, que o meu coração bate rápido, que eu sinto a coluna ficar gelada, eu me lembro desse versículo. Eu digo: Deus, o Senhor não me deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Moderação é onde entra a prudência. Mas veja, a prudência que Deus nos dá, ela vem acompanhada de poder, de coragem. Será que muito do que nós chamamos de prudência, na verdade, não é a expressão do nosso medo? Reflexo da nossa incredulidade? Mas de novo eu quero dizer para você, está tudo bem não estar bem com a nossa insegurança, porque Jesus Cristo nos socorre com as suas seguranças. Ele socorreu Jairo, e Ele nos traz a sua coragem e ânimo, para que a gente possa enfrentar os nossos desafios desse mundo. Essa é a característica Essa é a característica de Deus. Essa é a característica de Deus. Estou aqui mesmo? Não, de trás mesmo. É aqui, é porque eu fui a mais. Deixa eu me dar 3 exemplos rápidos para você do Antigo Testamento. Deus diz para Moisés: vai e liberte o povo que está no Egito. Eu estou te enviando. E Moisés diz assim para ele: quem sou eu, Senhor? E se sente inseguro. E Deus diz para ele: vai, eu estou contigo. Porque não importa quem é você, importa quem está com você. Não importa quem eu sou, importa se o Deus eterno está comigo. Josué, Deus disse para Josué: eu já não te mandei, ser forte e corajoso, vai e bota esse povo para dentro da terra prometida. Então somente se foque em cumprir todas as palavras deste livro, ou seja, ouça a minha voz e siga. Gideão é muito engraçado. Gideão está tremendo de medo dos gibeonitas, dos midianitas, escondido dentro de um tanque de prensar uva, amassando trigo. Trigo não é o melhor lugar para ser amassado dentro de um tanque de prensar uva, ok? E aí o anjo do Senhor aparece para ele e diz assim: e aí, homem valente, beleza? Vai nessa tua força, eu estou te enviando. O que esses textos todos nos mostram? Queridos, esses textos todos nos mostram que não depende da nossa capacidade, depende da graça de Deus. Deus não está olhando para você esperando o seu melhor desempenho, Deus está olhando para você esperando a sua total dependência. Então, uma boa coisa a se fazer quando nos sentimos inseguros
é ir para a presença de Deus, para ouvir a sua voz, nos encorajando. E se a gente fizer isso, a gente vai ver que tanto a palavra do Evangelho como o poder do Evangelho nos acompanham. Os versos 37 a 43 nos mostra a ação de Jesus em socorro de Jairo, diante daquilo que estava gerando insegurança para a sua vida. É muito interessante observar alguns pontos que surgem aqui. Primeiro, Jesus, ele não deixa que ninguém o acompanhe a partir daquele momento. Olha esse verso 37, diz assim: e não deixou ninguém seguir, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Agora eu acho isso muito interessante, porque tem uma multidão andando atrás de Jesus. E a partir daquele momento que o pessoal vem a turma lá da casa de Jairo, trazendo notícias de insegurança para ele, que Jesus socorre Jairo, ele não deixa ninguém mais seguir. Ele fala: pode parar aí, pode ficar aí, ninguém atrás de mim não. E o povo, eu fico imaginando, o povo queria ir, falou: não vai ficar aí. Ele levou só 3 dos discípulos, talvez os outros discípulos ele tenha deixado lá segurando o povo, não sei. Por quê? Porque Jesus não deixou que ninguém mais fosse com ele. Porque andar com gente que semeia insegurança só gera mais medo em nós. Andar com gente que gera insegurança só gera mais medo. Você tem andado com gente que gera insegurança em sua vida? Insegurança na sua fé? Insegurança em coisas que Deus já disse a você? Se você tem andado com gente assim, meu querido, quero dizer para você, mesmo que seja parte da igreja, da comunidade, eu quero dizer para você: deixe esse pessoal para trás. Pare de andar ao lado deles. Eu não estou dizendo que é para você parar de amá-los, nada disso, ok? Mas pare de andar ao lado deles. Pare. Segundo, Jesus, ele tem um olhar diferente diante das situações que nos geram insegurança. Olha só, quando eles chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta? Ela dorme. Jesus tem uma visão diferente. Tudo bem não estar bem, porque Jesus nos ensina a olhar para o mundo do qual nós estamos inseridos com uma mente diferente, com a mentalidade do céu, diante das realidades que estão à nossa frente. E aí você vai dizer: mas é Jesus, né? Pois é, mas eu quero dizer para você que se o Evangelho te alcançou, a vida desse Jesus está dentro de você, a vida dele está dentro de mim. Ele é real, ele nos mandou o seu Espírito, e o seu Espírito passa a trazer a vida de Deus para dentro da nossa vida quando nós cremos nele. Essa é a realidade. Isso é aquilo que as Escrituras nos mostram. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo transforme a nossa maneira de pensar. Nós temos que entender que uma vez que o reino de Deus invadiu a nossa vida, agora é necessário que a gente pense de uma nova maneira. As Escrituras nos dizem em Romanos capítulo 12, versículo 2, isso de forma muito clara. Ela diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe qual é o problema da gente com esse texto? É que a gente lê: não se amolde ao padrão desse mundo, e a gente só pensa em questões morais. A gente só pensa que o texto bíblico está dizendo assim: olha, não faça as mesmas coisas erradas que o mundo faz. Não, é não se padronizar pelo pensamento que dirige a sociedade, pelo pensamento que dirige o nosso mundo. Agora, todos nós nascemos dentro desse mundo, todos nós fomos criados a partir desses pensamentos. Então, quando o Evangelho nos alcança, a nossa mente precisa ser renovada. Não é um negócio automático.
Nós precisamos buscar. Perceba aí no texto que a vontade de Deus, o texto diz, a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Mas nós só podemos comprovar isso se nossa maneira de pensar for transformada. Você pode dizer que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, mas se a sua maneira de pensar a vida, pensar as suas circunstâncias, as suas realidades não for transformada, você não experimenta isso na sua vida. É o que o texto está dizendo. Para que experimenteis. Não é para que você saiba, não é para que você tenha uma informação, é para que você tenha uma experiência, seja real na sua vida. Se você crer no Evangelho, mas continuar pensando como todo mundo que não tem o Evangelho pensa, então você não vai ser capaz de experimentar a segurança que tem de conhecermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você já percebeu como nós, muitos de nós que se afirmam cristãos, achamos brilhante o argumento de pensadores contemporâneos, mas nós não ficamos maravilhados com o que a palavra de Deus nos diz? Eu não tenho nenhum problema com o insight fabuloso de um sociólogo, um filósofo, um psicólogo. Eu sou formado em filosofia. Mas, cara, eu tenho todo o problema quando a gente se deixa dominar por essas falas e a gente acha essas falas a coisa mais extraordinária, mas a gente não vibra com aquilo que esse livro diz. A gente não fica estupefados diante daquilo que esse livro diz. Eu não consigo entender, porque o que esse livro diz é aquilo que Deus diz. Como é que eu posso ficar mais maravilhado com aquilo que um psicólogo me diz do que é com aquilo que o Deus que me criou me diz? Mas hoje em dia as igrejas, nossas igrejas estão cheias de pessoas assim, incluindo pregadores, que acham fantástico a citação de gente da nossa cultura que revela-nos coisas extraordinárias. Mas, cara, não tem nada mais extraordinário do que aquilo que as Escrituras nos revelam. A palavra de Deus insiste conosco que agora nós temos uma nova mente e nós precisamos pensar a partir dessa mente. 1 Coríntios capítulo 2, versos 9 a 12, o apóstolo Paulo diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente alguma foi capaz de entender aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nos amam. Mas Deus nos revelou. Ele diz isso: Deus nos revelou. A gente fica com a primeira parte do versículo dizendo assim: não, nós não entendemos. Não, ele está dizendo que nenhum pensamento humano, nenhuma ciência humana, nenhuma filosofia humana, nada pode fazer com que a gente entenda as realidades de Deus, mas nós podemos entendê-las, porque Deus as revela a nós. 1 Coríntios capítulo 2, versos 15 a 16, o apóstolo Paulo diz que nós temos o Espírito de Deus em nós, por isso nós temos a mente de Cristo. Nós podemos pensar como Ele pensa, mas nós precisamos aprender a pensar assim, pensar com a mente do céu. E por fim, Jesus, Ele traz as soluções do céu. Não é apenas uma perspectiva de Jesus pensar as coisas diferentes, mas é uma perspectiva de Jesus fazer com que essa realidade daquilo que o céu nos diz se torne concreto na terra. Ele não chega diante daquela menina e diz assim: ei, por que vocês estão todos assim alvoroçados? Ela não morreu, ela está dormindo. Para depois dizer assim: ei, vamos sepultá-la. Não. Ele bota todos para fora e ele traz a menina de volta à vida. O texto diz: mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança, tomou-a pela mão e disse: Talita cum, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, interessante, a
mulher sofria 12 anos de hemorragia e a menina tem 12 anos de idade. Levantou-se e começou a andar, e isso os deixou atônitos. Nunca é complicado nos sentirmos inseguros, desde que levemos a nossa insegurança até Jesus. A questão é que muitas vezes nós passamos da insegurança para a incredulidade. Assim como aqueles que estavam ao redor de Jesus começaram a rir do que a palavra de Deus nos diz. Começaram a rir de Jesus, nós começamos a rir do que a palavra de Deus nos diz. Nós começamos a ler coisas nas Escrituras e a gente diz: isso aqui não é mais assim. Isso aqui é daquela época. Não, mas a gente é muito educado, nós temos faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. E nós rimos do que as Escrituras nos dizem. Será que a sua insegurança tem levado, nesse momento da sua vida, a risadas incrédulas? Muitas vezes a gente faz isso de maneira polida, mas é o que a gente está fazendo. Nós passamos por um problema no casamento e nós desistimos porque a nossa insegurança se tornou incredulidade. A gente não acredita mais que Deus pode transformar aquela situação. Nós enfrentamos uma luta no trabalho e nós jogamos a toalha porque saímos da insegurança para a incredulidade. A gente não acredita que Deus pode nos dar a capacidade que nós precisamos para enfrentar os desafios dentro da nossa profissão. Nós lidamos com uma enfermidade pessoal ou na vida da nossa família e nós nos rendemos a ela porque nós saímos da insegurança para a incredulidade. O diagnóstico médico diz que é incurável. E a gente deixa de crer no Deus que ressuscita os mortos. A gente começa a dizer: mas isso era naquela época. A gente começa, como eu já ouvi gente vir dizer para mim: cara, você tem que parar com isso, você fica trazendo falsa esperança para a vida das pessoas. Como assim falsa esperança? Eu dizer que Deus pode curar a vida de uma pessoa é trazer falsa esperança para as pessoas? Meu querido, vamos jogar fora esse livro. Vamos deixar de crer nele. Porque se a ordem do dia é o diagnóstico médico, nós estamos perdendo nosso tempo. Mas isso foi assim lá. Aonde? Me dá o versículo bíblico que diz que foi assim lá. Não existe o Antigo Testamento, o Novo Testamento em nós hoje. Só existe o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Nós somos o povo do Novo Testamento. Nós somos o povo de Atos dos Apóstolos. Aquilo que você lê em Atos deve ser a sua vida, a minha vida. Jesus Cristo trouxe as realidades do reino de Deus, e essa realidade muda tudo. Quando nós cremos nisso, mesmo que nós estejamos inseguros, nós vamos adiante. Mesmo que a gente se sinta inseguro, a gente diz: ok, nós vamos adiante. Ainda não aconteceu, ainda não houve a transformação, ainda não houve a mudança, mas nós cremos que Jesus diz: Talita cum. Ele reverte as realidades. A palavra de Deus nos diz que Jesus nos deu a sua autoridade e nos deu o poder do seu Espírito. Ao olharmos então para nós podemos nos sentir inseguros, mas se nós continuarmos crendo que nós estamos andando com Jesus Cristo, nós vamos ver a sua graça nos favorecer. É com Ele que vamos adiante, em frente, em relação aos nossos desafios.
A nossa insegurança então não será um problema. Sabe por quê? Porque Ele continua dizendo: Talita. Ele continua dizendo: Ele está vivo. Essa manhã Ele quer lidar com a sua insegurança. O que tem gerado insegurança em você? Tudo bem não estar bem por conta de sentir inseguro, desde que você traga a sua insegurança a Jesus, para que Ele ande com você ao encontro daquilo que te ameaça. Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu quero que você coloque diante de Jesus agora aquilo que traz insegurança para a sua vida, o que tem trazido insegurança para você. Quais são os desafios que tem trazido insegurança para você? Quais são as realidades que tem trazido insegurança para você? Eu quero que você coloque isso diante de Deus agora. Pense nisso, coloque diante de Deus agora. Faça como Jairo. Jesus está aqui, você não o enxerga, mas Ele está aqui. Creia apenas nisso. E diga para Ele: o que é que gera insegurança? O que na sua vida você precisa dizer: Jesus, vai lá e toca, para que não morra viva. Vem, Santo Espírito, mais de Ti aqui, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Ative, Senhor, em nós o dom da fé agora, para que nós creiamos nisso, creiamos que aquilo que nós lemos na Tua palavra continua sendo uma realidade, Senhor. Que o Senhor continua sendo esse Deus presente, que vai conosco, que vai tocar naquilo que a morte está querendo roubar, está querendo levar, e traz de volta a vida. Essa manhã a gente diz para o Senhor, como Jairo: Senhor, vem conosco. Vem conosco, Senhor, lá no nosso casamento. Vem conosco lá na nossa família. Vem conosco lá naquela enfermidade. Vem conosco lá nos desafios do nosso trabalho. Vem conosco, Senhor, nos desafios que nós temos como igreja para encarar. Vem conosco, Senhor, e toca, ó Deus, com o Teu poder. Toca, Jesus, com o Teu poder. Pai, eu peço que o Senhor traga uma transferência de mente agora aqui para a gente. Ajuda-nos a ter a mente do céu, a pensar com a mente de Jesus, a olhar as nossas realidades, ó Deus, não a partir daquilo que o ponto de vista terreno nos fala a respeito disso, mas a partir daquilo que Jesus nos diz a respeito disso. Senhor, ajuda-nos a olhar para os montes, mas enxergar o Senhor, o socorro que vem do Senhor. Em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor, nós te pedimos isso. Amém. Amém. Amém.